Olá, boa tarde. Hoje iremos abordar o tema relação entre trauma dentário, crianças e educadores. O traumatismo dentário é uma situação clínica comum nos serviços de urgência. O mesmo atinge parcela cada vez maior da população, causando danos estéticos, psicológicos, sociais, além de altos custos com a reabilitação oral. O trauma pode ser representado desde uma pequena fratura de esmalte até a perda definitiva do elemento dentário. Os traumas, principalmente os que envolvem os dentes anteriores, são muito comuns em crianças. O mesmo pode gerar graves consequências físicas e emocionais, não somente à criança, como pode afetar emocionalmente aos pais ou responsáveis no momento, o que faz que os mesmos possuam habilidade e capacidade para manejar o pronto atendimento do paciente traumatizado. Estudos mostram prevalência de trauma dentário em até 31,8% das crianças que possuem pelo menos um dente afetado pelo trauma. Nesse sentido, sendo a escola o ambiente em que as crianças e jovens passam maior parte do seu dia, a mesma torna-se propícia a ser o lugar com maior número de acometimento desses incidentes, o que coloca os educadores e profissionais da escola de frente a essa situação, exigindo dos mesmos conhecimentos amplos e necessários para o tratamento adequado desta lesão. O objetivo do estudo é avaliar a relação entre o trauma dentário infantil e a atuação dos profissionais da educação diante do incidente. A metodologia proposta foi a reunião e análise e revisão dentro da literatura em bancos de dados PubMed e Cielo de estudos que tiveram como fim pesquisas de casos de trauma dentário em crianças durante o período escolar e o decorrente manejo dos educadores perante o trauma. E os resultados da revisão foram: as crianças da primeira infância são as mais afetadas. Naturalmente, os dentes descidos são os mais prejudicados em relação à dentição permanente. As maiores injúrias nas crianças ocorrem principalmente no sexo masculino. Dentre os tipos de traumas que mais ocorrem são a fratura de esmalte, a luxação intrusiva e a avulsão, que seria a saída total do elemento dentário do alvéolo. As maiores causas do trauma na primeira infância é a queda. Isso se deve principalmente à falta de coordenação motora que as crianças têm nessa fase. Já na segunda infância, as maiores causas são durante uma brincadeira e prática esportiva, além da violência. Em relação às sequelas após o trauma, as maiores relatadas pelos estudos são a dor, dificuldade em comer, dificuldade de dormir e irritabilidade. Em relação ao traumatismo ocorrido dentro das escolas, notifica-se que
32% dos traumatismos que ocorrem com crianças são dentro das escolas, durante o período escolar. Portanto, em relação a isso, no que se refere aos educadores, os estudos apontam que a maior parte dos educadores possuem idade inferior a 50 anos, são do sexo feminino, e a maior parte relata nunca ter tido treinamento sobre primeiros socorros que envolvesse o tema trauma dentário, assim como o tema saúde bucal em geral. Não conhecem o que é o trauma dentário e os tipos de trauma dentário que podem ocorrer. Desconhecem também o manejo adequado mediante traumas, tais como a avulsão, em que ocorre a saída completa do elemento dentário, sendo um dos mais graves e que exige um correto manejo, guardar ele adequadamente em meio propício para logo depois, se puder, ser reimplantado em caso de dentes permanentes. E a maior parte dos profissionais, em caso de trauma, acionaria os pais ou responsáveis pela criança, e uma menor porcentagem já encaminharia logo em seguida o traumatizado ao dentista. Entretanto, a maioria dos estudos aponta que os educadores não sentem-se aptos para lidar em situação de trauma. Nesse sentido, constata-se que é alto o número de traumatismo infantil e a escola é um dos lugares de maior acometimento do incidente. Infelizmente, o nível de conhecimento dos educadores sobre o tema é insuficiente, o que indica grande necessidade de capacitação e acesso à informação para que possa ser feito um manejo inicial adequado, evitando assim o comprometimento do prognóstico e colaborando para o sucesso do tratamento das lesões. O sucesso ou o fracasso do tratamento dos traumas dentários depende de condutas apropriadas ainda no local do acidente, fatores que em geral estão fora do controle dos profissionais dentistas. E essa foi nossa apresentação. Muito obrigada.